Eu sempre fui cético. Nunca acreditei em coisas sobrenaturais, assombrações ou qualquer história de fantasma. Cresci ouvindo relatos da minha avó sobre almas penadas, mas tudo isso soava como conversa de gente do interior. Coisas que o tempo enterrava junto com o folclore. E, mesmo que alguém jurasse ter passado por algo estranho, eu atribuía à imaginação, ao medo, ao sono. Até que aconteceu comigo. E não foi num lugar abandonado, nem numa estrada deserta ou cemitério esquecido. Foi dentro da minha própria casa. Em plena área urbana, bairro comum, rua asfaltada e cheia de vizinhos. Eu e minha esposa compramos a casa 43 depois de meses procurando algo dentro do nosso orçamento. Era uma casa antiga, mas bem conservada. Tinha um charme rústico, janelas de madeira, piso de taco e um pequeno sótão que a antiga moradora usava apenas como depósito. No dia da visita, a corretora comentou que a casa estava fechada havia uns 3 anos, desde que a dona anterior, uma senhora chamada Dolores, havia falecido. Morte natural, disseram. Achamos o preço bom demais para deixar passar. Fechamos o contrato e, no mesmo mês, nos mudamos. Nos primeiros dias, tudo correu bem. Mas depois da primeira semana, começaram os ruídos. Nada gritante, só estalos no teto durante a madrugada. Minha esposa dizia que eram os tacos ou o madeiramento do sótão, e eu concordava. Mas uma noite, os estalos começaram a virar passos. Passos lentos, arrastados, como de alguém que estivesse descalço lá em cima. Aquilo me acordava sempre por volta das 3 horas. Nunca antes, nunca depois. Exatamente às 3 horas. Subi para verificar mais de uma vez, achando que poderia ser algum animal, ou até um vizinho com acesso pelo telhado, embora fosse improvável. O sótão era pequeno e úmido, com caixas velhas e cobertas de poeira. Nada fora do lugar. Mas a sensação de estar sendo observado ali dentro era sufocante. Como se alguém estivesse parado num canto escuro, em silêncio, esperando. Certa manhã, encontrei uma das caixas abertas. Dentro dela, havia um álbum de fotos antigas. Todas em preto e branco, de crianças com expressão vazia, como se fossem bonecos. Em uma das fotos, reconheci o que parecia ser o interior da própria casa. No canto, quase imperceptível, havia uma figura sombreada, de pé, olhando direto para a câmera. Estava em todas as outras fotos também, em diferentes posições. Sempre à distância. Sempre observando. Comentei com minha esposa. Ela tentou racionalizar, dizendo que aquilo era típico de fotos antigas, que as sombras causavam essas distorções. Mesmo assim, queimamos o álbum. No fundo, sabíamos que algo não estava certo ali. Na noite seguinte, às 3 horas em ponto, ouvimos um baque forte vindo do teto. Algo pesado, como se uma pessoa tivesse caído no chão do sótão. Peguei a lanterna e fui até lá de novo, com o coração disparado. A escada de madeira rangeu de forma estranha, como se alguém tivesse acabado de subir antes de mim. Quando abri a portinhola e coloquei a cabeça para dentro, senti o ar gelado me envolver. Mais do que frio, era um frio que parecia sair de dentro de mim. Como se algo drenasse minha energia. A lanterna piscou 3 vezes antes de apagar. E no breu, ouvi aquilo de novo. A respiração. Baixa, quase ofegante. Mas perto. Muito perto. Desci correndo e tranquei a portinhola com uma corrente improvisada. Aquela noite, eu e minha esposa dormimos juntos na sala, com a TV ligada. Tentamos esquecer, fingir que foi só um susto. Mas a situação piorou. Na noite seguinte, a porta da frente foi encontrada aberta de manhã. A corrente da portinhola estava quebrada, e marcas de passos, descalços, molhados, desciam as escadas. Achamos também, rabiscado no vidro da janela da cozinha, como se alguém tivesse passado o dedo por dentro da névoa, "Ainda estou aqui." Chamamos uma sensitiva, recomendada por uma vizinha. Ela não quis entrar. Parou na calçada, olhou fixamente para o telhado e disse: "Aqui tem mais de uma alma perdida, mas uma delas não quer ir embora. E não está presa. Ela está ligada a vocês." Pedi explicações. A mulher apenas me encarou e falou. Ela estava sozinha por muito tempo. Agora que sentiu presença, não aceita mais ficar no escuro. Tentamos abençoar a casa. Fizemos orações, incensos, o que nos mandaram fazer.
Nada funcionava. As manifestações mudaram de tom. Deixaram de ser passivas. As lâmpadas estouravam sempre no mesmo horário. A campainha tocava às 3 horas. Quando olhávamos pela câmera, não havia ninguém. Mas a campainha gravava um som sempre que alguém apertava. E numa das noites, o sistema gravou algo. Era uma voz baixa e dizia: "Me deixem entrar." Depois disso, minha esposa passou a acordar com hematomas nos braços. Eu tive pesadelos recorrentes, sempre com a mesma cena. Eu, no sótão, sendo puxado para o fundo, sem ver quem me arrastava. Mas ouvia risos de criança. Vozes chorosas dizendo: "Não vá embora." Uma noite, acordei com um gosto de terra na boca. Literalmente. Cuspi terra preta, úmida, como se tivesse comido um punhado de solo. Foi a gota. Decidimos sair. Colocamos a casa à venda por um preço abaixo do mercado. Mas a imobiliária recusou a oferta. Disseram que ninguém aceitava vender de novo a casa 43, que já haviam tentado antes, sem sucesso. E foi aí que descobrimos o resto. Dolores, a antiga moradora, não morreu sozinha. Antes de falecer, ela vivia com 2 crianças, sobrinhos, segundo os vizinhos. Órfãos, entregues a ela pela justiça. Mas eles desapareceram. O caso nunca foi resolvido. A polícia suspeitava de maus tratos, negligência. Chegaram a procurar restos no terreno, mas nada foi encontrado. O quarto onde as crianças dormiam era o sótão. Dolores ficou sozinha por anos depois disso. Dizia que as crianças ainda estavam na casa, que ela ouvia os risos e os passos, que eles brincavam, escondidos entre as caixas. Morreu sentada na cadeira da sala, segurando 2 brinquedos de madeira. As almas das crianças, perdidas, apegadas. Mas algo pior ficou com elas. Algo que as alimenta. Algo que usa os vínculos que criamos para se fortalecer. Não quer machucar no começo. Só quer atenção. Mas quando você se recusa, quando tenta se afastar, ele se impõe. Ele assume o espaço. Estamos morando de aluguel agora, longe dali. Mas sei que isso ainda não acabou. O gosto de terra voltou essa semana. A campainha da casa atual tocou às 3 horas da manhã. E no vidro da janela da cozinha, com os dedos invisíveis de sempre, apareceu uma nova mensagem: "Agora você é minha casa." Eu sou técnico de telefonia. Trabalho há mais de 10 anos para uma empresa que presta manutenção em linhas fixas, aquelas que quase ninguém mais usa. Mas, por incrível que pareça, ainda tem muita gente, principalmente idosos e comércios antigos, que confia no bom e velho telefone com fio. Meu serviço envolve visitar clientes que estão com problemas de ruído, linha muda ou, em alguns casos, chamadas indevidas. Esse caso começou com um chamado comum. Um cliente relatou que o telefone da casa dele estava fazendo ligações sozinho, durante a madrugada. Segundo ele, era como se alguém pegasse o telefone do gancho e discasse. Às vezes, ouvia-se sussurros do outro lado da linha, mas não dava para entender o que era dito. A operadora informava que o número estava realizando chamadas para uma única linha específica, sempre às 3h07 da manhã. Achei que fosse mais um caso de defeito no aparelho ou curto no cabeamento. É raro, mas acontece. Peguei o endereço e fui até lá. Era uma casa simples, térrea, com um jardim meio descuidado. Quem me atendeu foi uma senhora chamada Marlene. Ela parecia exausta, como alguém que não dormia bem há dias. Tinha olhos fundos e uma voz embargada. Já chamei a operadora 3 vezes. Toda madrugada o telefone toca ou faz ligação sozinho. E sempre o mesmo número. Perguntei qual era o número que aparecia no identificador de chamadas. Não aparece. Só vem a palavra desconhecido. Mas ontem, eu ouvi uma voz. Era a da minha filha. Ela morreu faz 4 anos. Na hora, me calei. Não achei que fosse o caso de rebater aquilo. Deixei que ela desabafasse enquanto eu verificava o aparelho. Era um modelo antigo, de disco, mas ainda funcional. Tudo parecia em ordem. Testei os cabos, os pulsos, nada indicava falha. A parte estranha começou quando fui checar o histórico da central.
Todas as ligações que saíam daquele número iam sempre para o mesmo telefone fixo, cuja linha, segundo o sistema, estava desativada desde 1997. Pedi permissão para rastrear esse número. Levei uns 2 dias com os dados da operadora até encontrar o endereço original vinculado a ele. Era uma casa abandonada a menos de 10 minutos dali. Fui até o local por conta própria, com o pretexto de verificar se havia algum cabo antigo ou linha mal encerrada. A casa estava fechada com tábuas nas janelas. O portão, enferrujado, estava escancarado. Entrei. Tudo coberto de poeira. Telhas caídas. Um cheiro forte de mofo e madeira velha. O telefone da sala ainda estava no gancho. Desligado. Mas quando me aproximei, ele começou a emitir um sinal de linha. Ativo. Aquilo me arrepiou. Peguei meu testador de sinal e conectei no terminal principal. O aparelho estava morto. Nenhuma corrente elétrica passava. E mesmo assim, o fone continuava emitindo o som de linha. Encostei o ouvido. Havia estática e sussurros. Não dava para entender claramente, mas eu juro por tudo que é mais sagrado que ouvi alguém dizer: "Por que você desligou?" Saí correndo da casa. Tentei esquecer o ocorrido, mas naquela noite, às 3h07 da manhã, meu telefone tocou. Um número desconhecido. Atendi sem pensar, e por alguns segundos, ouvi apenas respiração pesada. Então uma voz de criança disse: "Eu sei que você ouviu a gente." Desliguei. Tirei o telefone da tomada. No dia seguinte, fui até a senhora Marlene para contar o que tinha descoberto, ou pelo menos parte disso. Mas quando cheguei, havia uma ambulância na porta. A filha dela, que morreu anos atrás, uma adolescente que, segundo vizinhos, havia tirado a própria vida no quarto, era o centro do chamado. Marlene havia sido internada em surto psicótico. Afirmava que conversou com a filha durante toda a madrugada, que a menina dizia estar presa em um lugar sem tempo e que precisava de alguém para continuar as ligações. A equipe médica não soube explicar como, mas o telefone da casa fez 37 chamadas naquela noite. Todas para linhas que não existiam mais. Fiquei com isso na cabeça por dias. Até que recebi outro chamado semelhante. Uma loja antiga, especializada em discos de vinil, no centro da cidade. O dono jurava que, todas as madrugadas, alguém ligava para a loja e deixava recados na secretária eletrônica. Ele me mostrou os áudios. As mensagens eram sempre curtas. Sussurros. Choros. Uma risada fraca. Um trecho dizia: "Alô, mãe? Me busca. Tá frio aqui." A ligação vinha de um número que, quando rastreei, dava como sem origem. O mais assustador, a voz nas gravações era idêntica à da filha de Marlene. Foi quando comecei a entender o que estava acontecendo. A linha cruzada não era um defeito técnico. Era como se existisse uma frequência, uma fenda, que se abria às 3h07. E essas ligações não vinham do nosso mundo. Era uma tentativa de contato. Uma chamada desesperada de almas perdidas que se conectavam por onde pudessem. Linhas esquecidas. Casas abandonadas. Aparelhos antigos que ninguém mais usa. Fui até um técnico aposentado que trabalhou nas primeiras centrais analógicas da cidade. Um homem de quase 80 anos, conhecido por colecionar aparelhos de telefone. Quando mencionei o horário das ligações, ele empalideceu. Disse que durante os anos 80, havia relatos semelhantes. Pessoas que ouviam vozes ao tirar o telefone do gancho, mesmo com a linha inativa. Algumas registraram conversas inteiras com parentes falecidos. Outras diziam que, após essas chamadas, começaram a ver vultos pela casa, ou acordavam com marcas nos braços e pesadelos constantes. Segundo ele, as antigas centrais eletromecânicas funcionavam como canais sensíveis. Quando uma linha caía em desuso, era como deixar uma porta entreaberta. E se alguém do outro lado, seja lá onde for esse lado, quisesse muito voltar, bastava encontrar uma frequência ainda viva. Voltei à casa abandonada. Dessa vez, levei um gravador. Esperei até às 3h07. O telefone tocou sozinho. Um único toque. Não atendi. Deixei gravando o som ambiente. No dia seguinte, revisei a gravação. Ao ampliar o volume e filtrar os ruídos, ouvi com clareza uma única frase, dita por uma voz infantil, distante,
como se viesse debaixo d'água. Tem mais gente aqui. Você é o próximo. Joguei tudo fora. Gravador, equipamentos, documentos. Mas a maldita hora nunca me abandona. Toda noite, acordo exatamente às 3h07. Mesmo sem despertador. Mesmo sem motivo. E acredite, é o momento em que tudo fica mais silencioso. Quando até o vento para. E eu fico esperando que o telefone toque. Ele ainda não tocou de novo. Mas sei que vai. Porque, de certa forma, eu atendi. E agora, eles têm meu número. Moro em um prédio antigo, de 4 andares, construído nos anos 70. Nada muito sofisticado. Paredes grossas, janelas de alumínio, elevador barulhento e corredores estreitos. São 3 apartamentos por andar e uma garagem pequena no térreo. A maioria dos moradores é de gente mais velha. Pessoas que vivem ali há décadas. Eu e minha esposa somos um dos poucos casais jovens do edifício. Sempre achei o prédio tranquilo. O tipo de lugar onde nada demais acontece. Até começarem os boatos sobre o apartamento 301. Aconteceu há cerca de 1 ano. Um morador antigo, o Sr. Mauro, faleceu. Ele vivia sozinho no 301 desde que a esposa morreu, e raramente era visto fora do apartamento. Dizia-se que ele falava pouco, era recluso, mas educado. Os mais próximos garantem que ele ficou diferente nos últimos meses antes de morrer. Mais calado, mais pálido, e às vezes falava sozinho, encarando a parede como se escutasse algo. O que ninguém esperava era que, depois da morte dele, as coisas continuariam a acontecer no 301. Na primeira semana após o falecimento, o zelador encontrou a porta do apartamento destrancada 2 vezes. Achou que fosse coisa da funerária ou de parentes vindo recolher os pertences. Mas ninguém tinha entrado. O lugar estava trancado com correntes, inclusive do lado de dentro, o que era impossível de fazer sem alguém lá. Depois, começaram os relatos de barulhos à noite. Passos, arrastar de móveis, torneiras abrindo sozinhas. Vários moradores comentaram ter ouvido sons vindo de dentro do 301 por volta das 3 da manhã. Sempre o mesmo horário. Como se a rotina de alguém ali não tivesse terminado com a morte. No começo, achei que fosse exagero de vizinhos impressionáveis. Até que, numa madrugada qualquer, eu mesmo acordei com um som abafado, parecido com gemidos. Vinha de cima, do 301. Estava sozinho em casa, minha esposa tinha viajado, e aquilo gelou meu sangue. Subi até o corredor do 3º andar, e à medida que me aproximava da porta do 301, o som ficou mais claro. Era uma espécie de murmúrio contínuo, como se alguém estivesse rezando ou lamentando. O mais perturbador é que, ao me aproximar da porta, o som cessou completamente. Desci sem dizer nada para ninguém. No dia seguinte, cruzei com o zelador, que perguntou se eu tinha ouvido também. Quando respondi que sim, ele balançou a cabeça com pesar. Já chamei gente para abençoar esse andar, mas tem algo ali que não quer ir embora. Comecei a evitar o 3º andar, mas não adiantou. Uma madrugada, o interfone tocou. Era uma ligação interna, do apartamento 301. Atendi. Silêncio. E então, uma respiração lenta, arrastada. Só isso. Uns 5 segundos depois, desligaram. Fui até o painel do porteiro eletrônico no térreo, achando que poderia ser um erro do sistema. Mas o registro mostrava claramente, chamada originada do 301, às 3h02 da manhã. Falei com o síndico. Ele desconversou, como se já tivesse ouvido demais. Disse apenas que o apartamento ainda não tinha sido vendido porque as últimas 3 visitas que foram ver o local desistiram na hora. Uma delas, inclusive, saiu chorando. Um tempo depois, conversei com a mulher da limpeza. Ela jurou ter visto uma figura parada na varanda do 301. Um homem magro, de camiseta branca e calça de moletom, olhando fixamente para o pátio. O problema é que a varanda estava trancada por dentro, o apartamento está vazio. Ou, pelo menos, deveria estar. Comecei a notar coisas estranhas também no meu andar. O espelho do hall às vezes aparecia embaçado de manhã, mesmo sem umidade. Uma das plantas do corredor secou do nada, e ninguém conseguia ficar muito tempo na escada que ligava o 2º ao 3º andar. Era como se o ar mudasse ali, mais frio, mais denso,
mais pesado. Um dia, decidi entrar no 301. Fui até o síndico e pedi a chave, dizendo que queria ajudar a verificar se havia infiltrações, já que meu teto estava com uma pequena mancha de umidade. Relutante, ele me entregou. Subi no meio da tarde, com luz do sol, janela aberta, tudo mais claro possível. Mesmo assim, o ambiente parecia morto. O cheiro era de papel velho e mofo. Os móveis cobertos por lençóis. Mas havia algo ali. Algo que me fez parar no meio da sala, sem conseguir dar mais um passo. Era como se eu não estivesse sozinho. A pressão no ar, a sensação de ser observado, os pelos do braço arrepiando do nada. Fui até o quarto onde o Sr. Mauro dormia. Lá, sobre a comoda, havia um terço e uma velha radiola. E, curiosamente, uma cadeira de balanço parada em frente à janela. Quando entrei, ela começou a se mover. Devagar. Sem barulho. Sem vento. Fiquei ali paralisado por segundos. A cadeira parou sozinha. E foi nesse momento que ouvi atrás de mim. Você também ouve? Virei num impulso. Nada. Nenhuma alma viva. Saí dali sem olhar para trás. Desde então, não consigo mais ignorar. Eu ouço, toda noite, os passos no andar de cima, a cadeira rangendo, a respiração pesada na parede. Às vezes, vejo luzes passando por baixo da porta do 301, como se alguém acendesse uma vela lá dentro. E o mais assustador é que, recentemente, notei uma coisa nova. Ao revisar o histórico de chamadas do meu interfone, sim, ainda faço isso por instinto, notei uma ligação às 3h07 da manhã. Mas não do 301. Era do meu apartamento. Para o 301. Nem eu nem minha esposa fizemos. Isso me deixou obcecado. Comecei a sonhar com o Sr. Mauro. Sempre a mesma cena. Ele sentado naquela cadeira de balanço, de costas, olhando para a janela. Eu me aproximo, chamo seu nome. E ele vira lentamente o rosto. Os olhos estão completamente escuros. Na última vez que sonhei com isso, ele falou: "Você escuta agora. Eles nunca me deixaram partir." Desde então, minha esposa também começou a ter os mesmos sonhos. E a porta do nosso apartamento, às vezes, aparece entreaberta às 3h. Mesmo trancada. Mesmo com corrente. Sinto que o que está no 301 está se espalhando. Se aproximando. Como uma mancha, descendo andar por andar. Procurando alguém disposto a escutar. Alguém que, como eu, achou que tudo isso era só superstição. Mas não é. O Sr. Mauro pode até ter morrido. Mas ele não foi sozinho. Moro em uma rua residencial tranquila, numa zona intermediária da cidade. Nem longe demais, nem perto demais do centro. Daquelas onde todo mundo conhece pelo menos de vista quem mora na mesma calçada. A Rua dos Girassóis sempre teve essa fama de ser um bom lugar para se viver. Não é barulhenta, não tem histórico de criminalidade. Mas tem uma lavanderia. Pequena. Quase invisível. Funciona há anos no número 68. Girassol Lavanderia Express, pintada de amarelo desbotado, com letreiro rachado e uma campainha que toca sempre 2 segundos depois que você entra, como se estivesse avisando: alguém chegou, de novo. Nunca dei muita atenção a esse lugar. Era só uma das várias lojinhas de bairro, enfiada entre uma farmácia e uma papelaria. Mas tudo mudou no dia em que deixei um terno ali para lavar. Foi uma segunda-feira comum. Estava indo para o trabalho, vi que a lavanderia estava aberta e resolvi deixar meu terno azul marinho, que usaria numa reunião importante 2 dias depois. A atendente era uma mulher magra, meio calada, olhos fundos e um jeito de quem estava sempre escutando outra coisa além da conversa. Falava baixo e digitava os dados como se tivesse medo de errar. "Pode vir buscar na quarta, depois das 17h, disse ela, me entregando um papel com um número rabiscado com pressa. Na quarta-feira, voltei. Entrei e a mesma mulher estava lá, mas parecia diferente. Mais pálida, mais tensa. Me olhou com estranheza, como se não se lembrasse de mim. Qual o nome mesmo? Marcos. Ela virou, abriu a porta dos fundos e sumiu por alguns segundos. Ouvi passos, um rangido estranho, algo arrastando. Quando voltou,
Segurava o terno num cabide de arame. Mas, ao me entregar, sussurrou algo que eu só consegui ouvir porque o lugar estava em absoluto silêncio. Você entrou naquela sala? Fiquei confuso. Respondi que não. Ela apenas assentiu e me entregou o pacote sem mais uma palavra. Achei aquilo esquisito, mas fui embora. Naquela noite, tive um sonho. Ou melhor, um pesadelo. Sonhei que estava dentro da lavanderia, mas ela estava vazia. Nenhuma máquina, nenhuma prateleira, só chão de cimento e paredes sujas. Eu ouvia um som vindo dos fundos. Um som de tecido molhado sendo torcido. Quando me aproximei da porta dos fundos, vi alguém de costas, ajoelhado, lavando algo no chão. A água estava escura, quase preta. O cheiro era azedo, insuportável. Chamei. A pessoa se virou lentamente. O rosto estava borrado, como se fosse feito de névoa. E a boca não se movia, mas a voz vinha mesmo assim. Me ajuda a sair daqui. Acordei ofegante. E às 3h07 da madrugada. No dia seguinte, levei o terno para uma segunda limpeza. Quando abri o pacote, notei um detalhe estranho. Na parte interna da barra da calça, havia uma costura torta, como se alguém tivesse aberto o forro e depois fechado à pressa. A costura era recente. Por curiosidade, desfiz o ponto com uma tesourinha. Lá dentro, dobrado como se fosse um bilhete, havia um pedaço de papel molhado com o que parecia ser uma frase rabiscada a lápis. Só 3 palavras. Eu ainda escuto. Mostrei aquilo para minha esposa. Ela ficou assustada, disse que eu devia voltar lá e perguntar. Mas quando voltei, a lavanderia estava fechada. Não tinha aviso na porta, nem horário de retorno. Fiquei observando da calçada por alguns minutos. O estranho é que vi luzes acesas nos fundos. Alguém estava lá. No dia seguinte, perguntei na papelaria ao lado. O dono disse que a lavanderia fechava de tempos em tempos, por motivos pessoais, e que já tinha tido vários donos ao longo dos anos, mas a funcionária era sempre a mesma. Aquela moça... Ah, sim. Ela tá aí desde o começo, acho. E quanto tempo faz isso? Ele franziu a testa. Depois deu de ombros. Uns 20 anos. Talvez mais. Ela é estranha, né? Voltei para casa me sentindo desconfortável. Aquela noite, tive outro sonho. Estava na lavanderia novamente. Mas dessa vez, fui até os fundos. Entrei pela porta. Lá dentro, havia uma espécie de porão, escuro, apertado, com máquinas velhas funcionando sozinhas. A roupa girava, mas dentro dos tambores havia algo mais. Algo que se movia. Braços, pernas, rostos. Todos olhando para mim, imóveis, mas de olhos abertos. Acordei com um gosto metálico na boca. Sangue. Tive um pequeno sangramento no nariz. Mas foi o que encontrei no espelho que me deixou completamente em choque. No pescoço, havia uma marca, como de mãos úmidas. Impressões claras, como se alguém tivesse me apertado com força enquanto eu dormia. Depois disso, comecei a pesquisar. Descobri que, há muitos anos, a lavanderia já foi um negócio de família. Mas algo terrível aconteceu. A proprietária da época foi encontrada morta nos fundos, afogada em uma das máquinas antigas. A perícia apontou suicídio, mas o laudo era inconclusivo. A mulher deixou apenas uma carta dizendo que as vozes não paravam e que o ciclo precisava acabar. A funcionária que trabalhava com ela na época era a mesma mulher que me atendeu. Ela nunca saiu, nunca falou com a polícia, nunca deu entrevistas. A lavanderia mudou de nome algumas vezes, mas sempre reabriu. E sempre com ela ali, silenciosa, observando. Voltei uma última vez. Não entrei. Fiquei do outro lado da rua, observando. Vi um cliente sair, distraído, com uma camisa dobrada nos braços. Mas quando ele virou de lado, vi no tecido branco uma mancha, pequena, em forma de palma de mão. A lavanderia segue aberta. E, às vezes, quando passo ali perto, sinto o cheiro de sabão queimado e ouço aquele mesmo som, tecido sendo torcido com força. No portão lateral, há um pequeno alçapão, trancado com um cadeado velho, mas as marcas de ferrugem em volta denunciam que ele é aberto com frequência. Sei que não fui o único a sonhar com aquilo, e que o que vive ali embaixo não é mais só memória.
É uma presença, presa no ciclo. Uma alma perdida que escuta tudo, que toca nas roupas, que marca os tecidos. E que um dia, talvez, não fique mais só nos sonhos. Porque a campainha ainda toca. 2 segundos depois que alguém entra, mesmo que a lavanderia esteja vazia. Vivo numa cidade média, daquelas que parecem tranquilas demais para coisas estranhas acontecerem. Trabalho como gerente numa agência bancária bem no centro e, para manter a rotina saudável, todos os dias faço uma caminhada de 30 minutos pela praça em frente ao trabalho antes de entrar. A praça não é das maiores, mas tem um charme especial. Árvores antigas, bancos de madeira e um coreto meio enferrujado no meio. Durante o dia, é cheia de crianças, trabalhadores, idosos passeando com seus cachorros. À noite, quase deserta, exceto por alguns moradores de rua e casais que gostam de silêncio. O banco onde eu costumava sentar tem um detalhe estranho. A madeira é muito mais gasta em uma das extremidades, como se alguém sempre ficasse sentado ali, imóvel, durante horas. Nunca dei muita importância. Tudo mudou numa segunda-feira de fim de outono. Eu estava atrasado para o trabalho e fiz minha caminhada mais rápida, sentando no banco por poucos minutos. Um vento frio cortante me fez encolher os ombros, mas o silêncio da praça parecia diferente. Como se algo tivesse parado para ouvir. Foi quando ouvi uma voz. Primeiro, um sussurro, fraco, quase inaudível. Depois, um murmúrio que vinha da direção oposta ao centro da praça. Olhei ao redor. Estava sozinho ali. O que me chamou a atenção foi o tom da voz, um misto de desespero e súplica. Parecia alguém pedindo ajuda. Na manhã seguinte, decidi fazer minha caminhada mais cedo, para evitar essa sensação esquisita. Mas a voz voltou. E sempre às 3h02 da manhã. Pelo menos era essa hora que o relógio marcava no meu celular quando eu despertava com o coração acelerado, depois de ouvir o sussurro nos sonhos. Os dias seguintes foram uma sequência de eventos inexplicáveis. O banco de madeira da praça tinha marcas que antes não existiam, riscos profundos e como se alguém tivesse entalhado algo com uma faca. Observei mais de perto e notei uma palavra, quase apagada, gravada na madeira: volte. Comecei a conversar com os moradores da área para entender a história do banco. A maioria desconhecia qualquer significado especial. Mas um senhor que costuma alimentar pombos na praça comentou: dizem que ali, no banco, uma mulher morreu. Sozinha. Ninguém sabe ao certo como. Mas que seu espírito nunca deixou aquele lugar. Muitos evitam passar por ali à noite. Intrigado, comecei a investigar. Descobri que, há cerca de 10 anos, uma mulher chamada Helena desapareceu misteriosamente na praça. Moradora da rua ao lado, ela tinha problemas psicológicos, episódios de depressão profunda e era vista frequentemente sentada naquele mesmo banco, durante horas. Na noite em que sumiu, foi a última vez que alguém a viu viva. Não acharam o corpo, nem pistas. Só seu casaco, pendurado no encosto do banco. Voltei à praça algumas noites depois, por volta das 3h. O vento estava gelado e, pela primeira vez, consegui ver uma sombra sentada no banco. Não era humana, nem completamente imóvel. Tinha a silhueta de uma mulher, mas seus contornos pareciam desfocados, como se fosse feita de fumaça. Fiquei paralisado. Ela virou o rosto para mim e sussurrou: por favor, não me deixe aqui. Tentei responder, mas minha voz sumiu. E, no instante seguinte, a figura evaporou no ar como fumaça ao vento. Nas semanas seguintes, não consegui mais dormir direito. A voz continuava nos sonhos, e a sombra no banco apareceu para outras pessoas da região. Vizinhos relataram ter sentido presenças ao passar pela praça à noite. Um policial que fazia rondas disse ter visto uma mulher vestida de branco olhando fixamente para o banco, mas ao se aproximar, ela sumiu. Fui até a prefeitura, que confirmou que o caso de Helena jamais foi resolvido, e que muitas denúncias de barulhos estranhos na praça chegaram, mas nunca tinham uma explicação lógica. Numa noite, quando já não aguentava mais, voltei para o banco. Sentei-me e, tentando parecer calmo, falei: Helena, o que você quer? Por que não vai embora? O silêncio foi absoluto. Até que, numa brisa fria, ouvi a mesma voz. Por quê? Eu não sei para onde ir. Desde então,
A sensação de tristeza daquele lugar me acompanha sempre que passo pela praça. O banco continua ali, desgastado e com a palavra volte quase apagada. O que mais me assusta é saber que essa alma perdida, que se recusa a partir, está tão perto que poderia estar sentado ao meu lado, esperando alguém que a ajude a encontrar o caminho. E eu não sei se tenho coragem para fazer isso.